Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos entrando ao vivo com a live especial hoje sobre os tempos extremos, a psicologia nos tempos extremos. Então vem chegando, traz tua dúvida. Tá todo mundo na quarentena ou não tá? Então temos tempo bastante para conversarmos aqui e pensarmos os tempos atuais. Essa é a nossa proposta hoje, joia? Vamos entrando. Me falem, por favor, se o áudio tá ok. Estamos ao vivo, Instagram e Facebook hoje ao mesmo tempo. Me digam, dê um joinha aí, me falando sobre o áudio, por favor. Porque hoje vamos conversar sobre um assunto importantíssimo que é o período de caos, né? O período de pânico generalizado que alguns de nós já estão vivenciando, outros ainda não caiu a ficha, né? Ou não vão lidar dessa forma com o que está acontecendo. Então, eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, sobre os tempos extremos, e o principal é como nós, estudantes ou profissionais de psicologia, somos afetados com isso, como nós e que saídas vamos ter, né? Acho que o principal é sabermos que saídas teremos, né? Afinal, as escolas estão parando, as faculdades estão também tendo aulas suspensas, os locais de trabalho fazendo home office, né? As pessoas ficando mais em casa. Então, certamente, os serviços de psicologia também tendem a parar, porque são espaços, né, de passagem de muitas pessoas. Então, os nossos serviços de plantão psicológico, né, na data de hoje aqui, já foram suspensos, o de Americana e de Campinas, pela segurança da equipe, dos profissionais que lá estão, mas não somente para as próprias pessoas, né? A gente sabe que essa epidemia do coronavírus, ela atinge a todos, é uma contaminação muito fácil, né? Contudo, quem sofre mais, quem tem mais risco aí, nesse momento, são crianças pequenas, pessoas idosas, e pessoas com alguma doença, diabetes, etc. Tem algumas doenças respiratórias que são mais atingidas. Então, eu posso não pegar, mas eu posso transmitir, né? Eu posso pegar e ser algo leve, né? Uma pessoa adulta, enfim, mas transmitir isso para os outros, né? É o risco que nós temos que cuidar, né? As equipes de atendimento em situação de crise, como ficarão? É isso aí, Ana Paula. Esse é o grande porém, né? Porque, afinal, a gente que trabalha em situações de crise, seria muito necessário nós estarmos a postos nesse momento, né? Então, eu quero na live de hoje a gente fazer uma compreensão do que nós estamos vivendo e pensarmos alternativas, né? Alternativas de oferecer cuidado psicológico, alternativas aí que a psicologia precisa responder. E muitas vezes, né, em situações extremas, em situações fora da rotina, fora do planejado, nós psicólogos temos uma certa dificuldade de responder prontamente como a situação pede, né? Responder prontamente como as pessoas estão necessitando. Então, no dia de hoje, nós estamos vivendo, de fato, algo atípico, né? Não que seja inédito, porque na história da humanidade, né, isso já acontece, já aconteceu, enfim, situações de exceção, né, que a gente pode falar de situações de exceção, situações de guerra, situações de epidemia, né, situações de crise de uma forma geral, às vezes crise econômica, etc. Isso tudo pode nos levar a um momento, né, que é um momento extremo, de tempos extremos, tá? E eu quero trazer aqui a ideia de quando a gente fala de situações extremas, nós sim estamos falando de uma situação, né, que causa crise emocional nas pessoas, em algumas pessoas, a gente vai falar disso, emergências emocionais, né, de uma forma geral, tá? Contudo, nós precisamos ter clareza de que as pessoas vivenciam as situações de forma singular, né?
cada pessoa acaba sentindo, acaba sendo afetado e acaba reagindo, ou seja, agindo na situação de formas particulares, de formas singulares. Isso é muito importante da gente dizer, porque não é certo a gente falar assim, nossa, todos estão nesse momento vivenciando pânico, todos estão nesse momento à beira do ataque de nervos, né? Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, o que é importante nesse momento? Acho que ponto 1, observar as pessoas em suas singularidades, né? Tem gente que, de fato, está vivendo um pânico, né? Por essas diversas situações aí, né? Notícias que nos atravessam, que chegam pra gente, e a gente sem saber, sem ter uma certeza, né? Do desfecho disso. A gente não sabe como vai ser daqui uma semana, ou não é? A gente não sabe como vai ser daqui um mês, a gente não sabe como vai ser quando chegar o inverno, que estão dizendo que vai piorar, não estão dizendo que nós estamos só vivenciando o início realmente de um estado de epidemia muito sério aqui no Brasil, tem pessoas afirmando isso, né? Que vamos ser a nova Itália, etc e tal. Então, na verdade, existe o quê? Existe um conjunto, um momento caracterizado por quê? Pela incerteza, caracterizado pela dúvida, né? Pela quebra de rotina. Então, se você... E aí, assim, rotina, né? A forma, né? Uma mudança na forma de viver. Nem que você não adoeça, você já de alguma forma já providenciou o seu álcool em gel, né? Você está evitando contato físico com as pessoas. E nós vivemos num país onde essa é a forma de manifestar gentileza e afeto. É beijando, é abraçando, né? Em muitos lugares. Então, o que é isso, né? O que é essa mudança na forma como a gente vai falar com as pessoas, vai estar nos lugares, né? E eu entendo que isso tudo perpassado por um elemento que nos extremos, nos sofrimentos extremos, é algo muito presente, que é a morte, né? A morte atravessando a vida das pessoas de forma muito mais próxima, porque é óbvio que as pessoas morrem, é óbvio que diversas situações de violência, diversas situações extremas, vamos pensar assim, perpassam o nosso dia a dia, não é? Né? Então, nós não estávamos numa rotina calma, tranquila e plena antes do coronavírus, né? Nós já vivimos diversas situações de transporte público, de perdas de direitos, né? Enfim, desemprego, crise econômica. Então, já vivíamos essas situações. Contudo, de alguma forma, as pessoas conseguiam manter a forma como elas se relacionavam com as outras. Ana Paula está falando aqui, né? A quebra da rotina em si já gera bastante ansiedade. A população idosa especialmente, sim. O que a gente está vendo, né? O que é isso, por exemplo, dos espaços de convivência das pessoas idosas não poderem mais ser frequentados, né? Então, o que nós temos? Nós temos cada vez mais uma situação de estar em casa, né? Estar em casa, de não poder conviver com outros na rua, nos espaços, nas escolas, nos clubes, nas academias, enfim, locais de trabalho, né? Isso, querendo ou não, compõe a rotina das pessoas e é a forma como elas sabem funcionar até o momento, né? Então, isso tudo vai precisar ser revisto, vai precisar ser atualizado, né? E nem estamos falando aqui que a gente possa vivenciar, nem entramos, acho que nem entra na nossa perspectiva de vida, vamos dizer assim, o que já está acontecendo em alguns países, que é a falta de gêneros alimentícios básicos, né? Eu vi uma notícia que na Espanha, em algumas cidades, não tem papel higiênico, né? Nos Estados Unidos, em algumas cidades, as prateleiras dos supermercados estão vazias. Então, acho que não estamos nem chegando a esse ponto de pensar que isso possa acontecer aqui nas nossas cidades, enfim, no nosso contexto, né? Estamos falando ainda
pensando de forma um pouco mais localizada, um pouco mais micro, para pensar o que será, né, das relações humanas, o que será desse convívio, o que será da forma como as pessoas viviam, que de repente não vai ser mais possível ser mantido, né? Então, os espaços de convivência, como a gente estava conversando aqui, né? As escolas, os trabalhos, o que é as crianças agora em casa, né? 24 horas, tá? Em casa. O que é os pais fazendo home office, convivendo com as crianças e tudo mais. O que é as pessoas idosas não podendo fazer o que elas faziam habitualmente, né? No seu dia a dia. Então, tendo que começar, né? A realizar outras atividades. Afinal, outros precisaram ser cuidados, né? Outros precisaram de atenção, que talvez no dia a dia isso não era possível. E aí que também, né, acredito que começa a se intensificar algumas demandas que já eram de alguma forma da rotina, mas que essas possam ficar mais adoecedoras. O que eu tô falando? Por exemplo, pessoas com histórico de alguma doença psiquiátrica, enfim, depressão, né, ansiedade, nesse momento é mais intensificado, né? Pessoas, por exemplo, com problema de abuso de álcool e drogas, né? Nesse momento é a forma, muitas vezes vai ser a forma delas enfrentarem a situação e vai ter uma intensidade disso aí. É o que acontece muito nos desastres, né? A primeira atenção que precisa ter, se ocorre um desastre, uma enchente, um terremoto numa localidade, é mapear as pessoas que possam ser grupos de risco, vamos pensar assim. Que é pessoas de histórico psiquiátrico, que fazem uso de álcool e drogas, para ficar atentas a elas, né? Mais atentas a elas, tá? Então, diante desse nosso momento, né? Vamos jogando perguntas aqui, né? A Ana Paula estava comentando que nos Estados Unidos, fila para comprar armas, né? Assim, o que é que as pessoas estão recorrendo, não é? Para, de alguma forma, lidar com a situação. Que loucura, né? Que loucura. Então, de alguma forma, eu acho que um ponto muito importante para nós, psicólogos e estudantes de psicologia, que de alguma forma oferecemos cuidado psicológico, atenção psicológica às pessoas. Então, nesse momento, a gente precisa estar muito antenados, né, com o que está acontecendo. Então, e eu nem diria assim, antenados com o número de mortes e o que tem acontecido, mas talvez com a rotina da sua cidade, com a rotina da sua comunidade, como que tem afetado a rotina das pessoas que vivem ali perto de você, né? Eu sei que até, isso é muito, hoje os tempos são de muita velocidade, né? De muita volatilidade. Então, tudo chega de forma muito rápida. Então, por exemplo, sábado, né? Eu estava conversando com uma pessoa que eu vou dar um curso lá em Minas, que seria semana que vem, e sábado estava tudo certo. Ela me perguntou, você vai vir? Eu falei, vou, né? E ela, como é que tá isso aí na sua cidade? Não, tá tudo tranquilo e tal, né? Então tá bom, vamos manter o curso, que seria sábado que vem. E aí hoje ela vira e fala assim, olha, hoje aqui o secretário de saúde, enfim, já determinou que não tenha mais aula, já determinou diversas coisas, etc. Então, é melhor a gente evitar, né? É melhor a gente evitar. Então, sem dúvida, a coisa é muito mais rápida, né? A coisa corre e aí de forma tão mais fugaz e mais realmente rápido, né? Que muitas vezes nem as notícias, nem os noticiários a acompanham. Então, nós precisamos estar muito antenados com o que tem acontecido na nossa cidade para pensarmos o bem-estar das pessoas e a segurança das pessoas, né? Então, como pensar isso, né? Vamos pensar o seguinte. Eu não sei aí onde vocês estão morando, me digam aqui se isso está acontecendo, mas psicólogos particulares ali, pessoal que trabalha em consultório, né, profissionais de consultório, de alguma forma já suspenderam as atividades ou deixaram elas de forma facultativa, né? Olha, se você quiser vir, estou aqui, né?
De toda forma, isso não é recomendado, que muitas vezes, né, uma sala de consultório é fechada, enfim, essa coisa do vírus se propaga de forma muito rápida, muito simples, né? Então tem essa questão aí. Então a maioria, eu acredito, vai sair do presencial. E aí nós temos uma situação, né? Para fazer atendimento online, a pessoa precisaria de um cadastro no Conselho de Psicologia, que regulamenta isso tudo, que é muito importante ter esse acompanhamento do conselho, né? Contudo, se você fizer o cadastro hoje, né? Eu não sei se alguém sabe, por favor, me fala aqui qual é o tempo médio, mas eu acredito que não menos de 30 dias você vai receber essa autorização, tá? E nós estamos falando de situação de exceção. O que é uma situação de exceção? É uma situação que muitas pessoas vão dizer que a gente acompanha em psicoterapia, no consultório, elas podem se tornar mais frágeis, muito mais imediatamente, né, muito mais rapidamente do que o processo que a gente vinha acompanhando. Porque, né, existe um estado de desespero e de ansiedade generalizada e de pânico generalizado que os sofrimentos extremos vão ficar mais presentes, sim, tá? Vão ficar mais presentes. Então, não daria, na minha avaliação, eu não faço atendimento online, né? Mas se eu resolvesse fazê-lo devido ao coronavírus, eu estaria impedida. Então, acho que esse é um ponto, né? Segundo ponto são os serviços de psicologia de emergência, de crise, né? Como os plantões psicológicos, que tem um fluxo de pessoas que está completamente desrecomendado, né? Que se faça aí reuniões com muitas pessoas, né? Enfim, então isso de fato não é possível de acontecer. E nós vamos oferecer suporte como? Não somente, vejam, para as pessoas, para a população de uma forma geral, mas também para os profissionais de saúde, né? Eu vi uma colega aí que está começando um trabalho em relação a isso, que é o quê, né? Você que está oferecendo cuidado, né? Precisa de cuidado. E isso, tirando o exemplo dos desastres, é uma das primeiras medidas, que é o quê? Cuidando do cuidador, né? Aqueles que estão ajudando, aqueles que estão fazendo um trabalho de cuidado, de resgate, seja do que for, esses precisam ser inicialmente olhados. Porque se essa pessoa também entra no sofrimento extremo, a gente perde uma mão aí que estava ajudando as demais, né? Ana Paula fala, no Espírito Santo a maioria está optando por evitar alguns tipos de atendimento e fazer acompanhamento por telefone. É isso aí, né? Então, as faculdades estão suspensas, as clínicas escolas das faculdades. Então, de fato, não vai ser esse o caminho, né? Para oferecermos cuidado. Eu tendo a pensar que o atendimento por telefone, o atendimento via, como a gente está fazendo aqui agora, né? Vamos aproveitar, eu tô até pensando hoje, vamos aproveitar as quarentenas para estudarmos. Eu, né, que gosto de trazer lives, de trazer algum conteúdo, vamos fazer aí uma live por dia, porque a gente vai estar em casa, então a gente vai ter mais tempo, né? Então a gente precisa aproveitar da forma que é possível. Então, contudo, oferecer cuidado psicológico precisa de alguns detalhes, né? Que é referente às autorizações para se fazer isso, né? E tem diversos sigilos, sigilo da informação e tudo mais, tem alguns detalhes aí que precisam ser feitos. Então não é algo simples, né? Não é algo simples. A Lucy fala aqui com a gente, no Rio, até da delegacia só extremo. Hoje um ônibus foi assaltado e mandaram voltar e fazer online, olha só. Nem o trabalho da delegacia presencial, porque, né, imaginamos uma delegacia tem aí o fluxo de pessoas bastante grande. Então, isso é para ser, de fato, evitado, né? E aí que tipo de recurso a gente vai ter? Então, vivemos um momento, né, de fragilidade das nossas verdades. E isso acontece em diversas situações extremas aí. Quando aquele mundo que nós vivíamos, a forma como nós
vivenciávamos, a forma como nós nos relacionávamos, a forma como a gente entendia que era a nossa rotina, que era a nossa vida, isso está em colapso, né? Em certa medida, em colapso, porque até a forma de cumprimentar as pessoas a gente vai precisar rever, né? Então, a gente vai precisar escolher muito bem que locais nós precisamos ir, né? Por exemplo, vai fazer compra, vamos comprar logo para o mês inteiro, né? Ou não, é exagero, tá? Mas pode faltar, tem algumas regiões do mundo que estão faltando alimentos. E evitar estar num local público como um supermercado, como enfim, shoppings, nem pensar, é isso? Então, assim, diversas escolhas que vão precisar ser tomadas, né? Para ajustar a nossa forma de viver e as nossas expectativas, né? Expectativas de mundo, de relacionamento, de rotina, do que fazíamos, né? Então isso tudo, no momento atual, está entrando em colapso para surgir novas possibilidades. E aí é o que traz a ideia de crise emocional e de crise de uma forma geral, né? Não sei se vocês sabem, mas em chinês, né? E uma boa, né? Os chineses, né? Dizem que foi lá que começou a coisa toda, mas lá a palavra crise, né? Em chinês são dois ideogramas, eu acho que se chama assim, acho que não só para o japonês é assim, mas que significa o quê? Oportunidade, né? Um deles é oportunidade, né? O que? De mudança, né? E o outro significa risco, né? Ou seja, risco de algo, risco da forma como a gente vinha vivendo e lidando, precisa ser modificada, nem que por um breve período ou por um período definitivo, né? Mas existe aí um momento de mudança significativo, né? E que também é um momento de oportunidade, que se oportuniza novas possibilidades para a vida, né? Novas possibilidades para as pessoas. Então, e aí a gente precisa pensar, nós psicólogos, estudantes de psicologia, como nós podemos aí facilitar, né, essa oportunidade que a crise nos apresenta. Eu acho que esse é o ponto do momento, né? E eu não trago aqui respostas, né? Eu trago aqui reflexões que eu acho que a gente precisa tomar, que a gente precisa entender, né? Talvez resgatarmos aí, né? Como em outros momentos nós lidamos com períodos de crise para tirarmos lições, para tirarmos possibilidades do que fazer, né? Então isso eu falo de um adoecimento psíquico, isso eu falo de momentos de luto que vamos vivenciar, luto não só de pessoas, né? Morte, não só de luto por morte de pessoas, mas de situações, né? Nossa, eu podia fazer isso, eu não posso mais. Eu faria aquilo que eu não posso mais, etc, né? Então é algo que nos leva a um estado de enlutamento, né? Eu acho que muitos de nós estamos vivendo isso hoje. Na teoria tudo parece funcional. Eu precisei do INSS, eu falava com uma pessoa de lá, era como se não estivesse. Acho que o Brasil não estuda para nada, existe uma falsa realidade. Que eu acho que aí no Ceará a coisa tá chegando ainda, né? Em alguns locais me parece que ainda é uma realidade um pouco mais distante, né? Do que aqui na região aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Anne, em Aracaju, 2 casos confirmados. Infelizmente, já estou recebendo pessoas em crise com medo do corona. Essa vai ser a nossa atividade, né? Acolher as pessoas nesse momento de incerteza, de fragilidade, de imprevisibilidade, né? Afinal, não sabemos o que vai ser amanhã. Não temos uma previsão de que o pior tá vindo e vai passar, qualquer coisa. Não podemos afirmar nada, né? Então, esse lugar da incerteza, que vejam, ocorre não somente com situações aí desse pânico coletivo, situações vivenciadas coletivamente. Esse lugar da incerteza e da imprevisibilidade, ela é a base do sofrimento extremo. Ela é a base de uma situação de crise emocional, tá? De que nos ocorre algo
que possa eu somente estar vivenciando, ou eu e algumas poucas pessoas estarem vivenciando, como, sei lá, a morte de uma pessoa próxima, ou a perca de um emprego, né? Isso pode gerar uma situação de incerteza, de imprevisibilidade minha somente. Como pode também ser algo vivido, compartilhado coletivamente, como os desastres ambientais, por exemplo, né? Então, a gente acaba, independente se o fato é coletivo ou o fato é particular, né? As situações de crise, elas seguem uma mesma característica muito bem identificável, facilmente identificável, né? O papel será acolhimento, senso de comunidade, de escuta e também prestar informações corretas e seguras. Boa, Ana. Eu acho que é isso. Eu só fico pensando esse senso de comunidade, que a gente vai precisar talvez modificar a nossa ideia de comunidade um pouco. Por quê? Porque as pessoas estarão mais isoladas, precisarão estar mais isoladas. E é claro que o senso de solidariedade com o outro, né? Da ajuda ao próximo, que eu acho que tem a ver com essa coisa do pertencimento, né? Que eu acho que tem a ver com esse senso de comunidade, mas algumas coisas, ou seja, incluir talvez aí momentos de mais isolamento e individualidade, né? Devido à possibilidade realmente de quarentena e a gente não poder frequentar ambientes, né, com muitas pessoas, né? Érica, Tice, com as medidas de suspensão de atendimento em plantões, clínicas, escolas e até algumas clínicas nesse momento da crise, como podemos fornecer algum suporte para essa pessoa? Muito bom. É disso que eu vim pensar. Eu vim aqui pensando e vim para cá pensar isso com vocês. Como vamos fazer se a gente não pode estar no 1 a 1, no presencial, oferecendo cuidado às pessoas, né? E a possibilidade que eu vejo mais próxima é por esse meio aqui que a gente está nos comunicando agora, né? Que por aqui não passa vírus, né? E a gente tem uma potencialidade, sim, de oferecer acolhimento e cuidado pelo meio virtual. E agora tem alguns impedimentos, obviamente, né? Pelo Conselho de Psicologia, para aqueles que não fazem esse tipo de prática habitualmente, não têm autorização para esse tipo de prática, o que fará, né? Afinal, já vi diversos colegas, né, já avisando que não irão para a clínica presencialmente ou colocando isso para as pessoas, dizendo assim, olha, quem não quiser vir, eu vou atender virtual, né? A gente pode até pensar, pode até trazer alguns convidados aí nessas semanas que a gente vai estar de quarentena, de boa, né? De boa nesse sentido, sem poder ir dar aula, eu no meu caso, sem poder ir atender, sem poder, né, sair muito de casa. A gente pode aproveitar para fazermos mais lives, trazendo mais informação correta, né, nos apoiando, que eu acho que é um senso de comunidade, é isso, né? Essa ideia de nós nos sentirmos apoiados. Então, acho que isso a gente pode fazer virtualmente. Então, a gente pode até trazer aí colegas que já estão aí no virtual. Tem a Fabiana, que faz plantão online, que tá aí com uma proposta bem bacana, já publicamente, já convido ela, né, para vir conversar com a gente, saber como é que ela tá pensando e estruturando isso, que possa servir de exemplo, né, de modelo para outras iniciativas desse tipo, né. Ana Paula, é possível mandar mensagem aos pacientes perguntando como estão, falar ao telefone sem ser uma consulta? Eu acho que isso não só pode, como é essencial nesse momento, né? Não vai se caracterizar uma sessão de psicoterapia, né? Que precisa de muito mais, mas esse cuidado, eu acho que faz parte desse espírito, né? De solidariedade, de acolhimento, de gentileza para com o outro e de preocupação. Eu acho que isso é tudo. Isso reflete em estados de pertencimento, de encorajamento. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode fazer, sim, tá? E imediatamente, já entrar em contato com as pessoas, né? Para o WhatsApp, ligações telefônicas, para ali avaliarmos, inclusive, estados de crise e talvez, a depender, eu sei que muitas pessoas que me seguem, né,
atuam com demanda de suicídio também, como eu. Então, precisa de um cuidado redobrado, de uma atenção redobrada para essas pessoas. E até, possivelmente, pensar em encaminhamentos aí para hospitais, etc., a depender do estado, né? Já que a nossa presença vai ficar diminuída ou impossibilitada em algumas situações, não é? Pergunta aqui, como é o processo de autorização para atender online? Você pode esclarecer isso também? Olha, eu não tenho muitos detalhes, porque eu não faço esse tipo de atendimento, né? Mas você entrando no site do Conselho Federal de Psicologia, certamente vai ter uma aba lá, uma indicação, que você entra e eu sei que tem que reunir alguns documentos, tem que preencher uma ficha de cadastro e isso vai para análise. Então, imagino que isso leve um certo tempo. Aqui a Fabiana tá com a gente. Eu tenho mudado o estilo dos posts e vídeos que possam ser úteis nesse sentido em minha página. Fabiana, excelente, né? Ou seja, no sentido mais de orientação, né? Que atinjam mais pessoas, tá? Aqui, Jaque aqui traz pra gente que é o cadastro EPC. Acho que vocês viram aí no comentário aqui da Jaque. Ok. E aí, Fabiana, vamos fazer essa live aí? Amanhã já? Me fala todas as horas. Vamos combinar no offline. E aí trazer aí pessoas. Nossa ideia, então, fazermos alguns momentos de trazer profissionais que estão atuando de forma criativa, muitas vezes, nesse momento de exceção, né? Nesse momento de tempos extremos, como a gente está falando aqui, né? Ou seja, como podemos ainda fazer cuidado psicológico, ainda oferecer acolhimento e atenção psicológica, como nesse momento que é o que as pessoas estão mais precisando, é ou não é? Né? Além dos cuidados médicos, né? O emocional, né? Ou seja, como alguns autores dos desastres falam, né? Tem um dano psíquico evidente. Tem um dano psíquico evidente em muitas pessoas. Eu vou combinar com a Fabiana pra gente fazer essa live amanhã. Depois eu vou ver aqui os horários com ela no offline e vou mandar. Acompanha aqui nos meus stories, tá? Daqui para mais tarde. Vou dizer que horário a gente vai entrar amanhã. E a live sim vai ficar disponível por 24 horas. Então, se você não conseguir, mas se você tá de quarentena, vem com a gente. Que a gente vai ter uma série aí de conversas aqui. E aí, aproveitando, mandem aqui o que mais a gente pode estar trazendo aqui para conversar, tá? Eu acho que esse assunto da crise, a gente podia falar um dia sobre vulnerabilidade, a relação da vulnerabilidade com as situações extremas, né? Ou seja, por que tem pessoas que estão extremamente preocupadas, fragilizadas, em pânico nesse momento, e por que outras pessoas não, né? Então, simplesmente usando seu álcool em gel, né, e tocando a vida. Então, o que é isso, né? Um estado diferente de vulnerabilidade. E a gente pode trazer uma conversa sobre isso também. Então, acompanha a gente, eu vou fazer um cronograma para virmos aqui fazer lives e vou deixando disponível e vocês vão me comentando, tá? O que vocês querem saber nessa semana de quarentena, né? A respeito de sofrimentos extremos e os tempos extremos, né? Estamos vivenciando tempos extremos. Opa, agressividade, o aumento da agressividade é uma forma de resposta, né? É uma forma de resposta, como o aumento do uso e abuso de drogas para algumas pessoas, etc, né? Boa, Jaque. Jaque falando sobre isolamento social, fortalecer a desconexão. A gente estava falando disso. Esse vai ser, talvez, uma característica desse momento que a gente está atravessando agora, que é aquilo, situações extremas nós já vivenciamos outros momentos, né? De crise financeira, de desastres ambientais, de diversos outros que envolviam mortes, que envolviam incerteza. Agora, isolamento vai ser muito potencializado nesse momento e, de fato, isso me gera para mim muita preocupação. É um elemento aqui dos tempos atuais que não vivíamos antes. Então, é algo, de fato, que me preocupa muito. Isso pode agravar demandas de suicídio. Então, pessoas que têm ideação suicida, tá? Elas estarem isoladas, né? É algo realmente que eleva o risco de suicídio. Então, é algo que eu me preocupo muito, né?
A Roberta traz o pânico mediante as fake news. É momento, né, que a gente precisa ser um combatente de fake news, né? Ter muito cuidado ao repassar informações, verificar, checar, né, que possa ser assim, informação que você está passando para o seu grupo da família do WhatsApp, assim. Mas isso pode provocar um dano em determinadas pessoas mais fragilizadas. Então, a gente precisa ser guardião aí das informações científicas e corretas, né? Então, verificar as fontes, verificar se foi o mesmo doutor fulano infectologista que está falando isso, se os números se confirmam, se na tua cidade aumentou, ou como é que tá isso. Então, checar fontes seguras, né? A forma como a mídia vem tratando o assunto não ajuda muito. Acaba repercutindo um certo sensacionalismo que essas épocas aí elevam as audiências e tudo mais, né? Dos jornais, né? Então, assim, acaba que sim, tem os aproveitadores desse tipo de situação, né? Então, nós temos que, de fato, aí combater, né? Fake news, informações falsas na mídia, né? Ou seja, não contribuir para o caos, não contribuir para o estado aí de pânico generalizado, né? Muito pelo contrário, contribuir para processos de conexão, de solidariedade, de cuidado, né? Então, isso tudo acaba sendo o nosso antídoto, né? Para os momentos atuais, tá? Então, vamos que vamos. E ainda mais com as incertezas desse novo momento, precisamos estar pronto para as crises. Anne, é o que eu tenho dito, né? Não sei de qual parte vocês não estavam entendendo há algum tempo atrás, que nós vivemos situações extremas no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Então, em um momento, por exemplo, há uma incerteza em relação às eleições, é ou não é? De algum nível, muitos de nós possa ter vivenciado, né, um momento extremo pós-eleições. E aí depois a crise financeira aí continuada. Muitos que perderam seus empregos. Muitos que, né, viviam um período de muita desestabilidade, de incerteza. E aí outras doenças que aconteceram, como dengue, sarampo, zika e etc., né, que perpassam aí. Então, acaba, né, que nós precisamos ser uma tarefa continuada do nós, psicólogos, nós estudantes de psicologia, uma tarefa continuada para a crise, porque é na crise onde nós somos mais necessários. É na crise onde somos mais necessários, né? Onde a necessidade de atenção psicológica, cuidado psicológico, fica premente, né? Não fica sendo algo mais opcional, não fica sendo algo mais eletivo, né? São demandas explícitas, são demandas urgentes que nós precisamos responder, né? Com ações coordenadas, integradas, humanizadas, empáticas, não é? Isso tudo para oferecermos essa atenção psicológica e contribuirmos, né, para as pessoas nesse momento. Joia, gente? Vou deixar uma caixinha aqui no meu story daqui a pouquinho, para vocês trazerem mais assuntos, elementos, repercussões aí desse assunto na atualidade, pra gente ir desenhando as nossas lives da semana, lives de quarentena, hein? Tá joia? Vejo vocês em breve. Um abraço.